aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria tomar esse café vascaíno com você, coisa boa, ótima sexta-feira. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta a tua expectativa em relação à venda da SAF, problemas jurídicos. Pedrinho quer vender, não quer vender? Vamos falar sobre isso aqui. Qual o valor da empresa? Tem investidor já aportando dinheiro, chegando com proposta? O que há de verdade, Azevedo? Vamos debater isso aqui agora no nosso Café Vascaíno. Se inscreve, dá aquela moral para o nosso canal que está rumo a 212 mil amigos. Vamos juntos. Bom, olha só, gente. Ontem realizei uma live, vou deixar inclusive no final do vídeo a live aqui, bem aqui no cantinho, aqui vocês vão observar, vai aparecer um quadradinho, é só clicar e assistir. Ficou muito boa, os 45, 50 primeiros minutos foram diretos com o Fernando Ferreira, que é consultor da Pluri, né? A Pluri Consultoria é uma das maiores empresas no mercado brasileiro, acostumado a lidar com recuperações judiciais, acostumado a lidar com busca por investidores, e o Fernando Ferreira, vascaíno, está muito acostumado a todos esses temas. E são temas pertinentes ao Vasco da Gama hoje, né? Pedido de recuperação judicial, SAF sendo vendida, o Vasco em que molde vai escolher, ida ao mercado para buscar esse investidor, enfim. E nessa semana uma notícia foi divulgada pelo canal VDG, e ela não é verdadeira. Inclusive apurei com pessoas do Vasco, porque eu achei absurdo o número que foi divulgado, mas enfim, que o Pedrinho teria recusado. Essa informação é fake, torcedor. Mas, hipoteticamente, se o Vasco recebesse uma proposta de 600 milhões de reais, seria um valor justo, um valor de acordo? Joguei esse tema com o Fernando Ferreira, que ele aprofundou e abriu o horizonte para poder pensarmos. Ao invés de olhar um valor ou determinar um valuation, né, que é o valor da empresa Vasco da Gama SAF, por que não pensar numa discussão secundária e muito mais importante em todos os outros quesitos? E ele elenca para nós. Só digo para você o seguinte, torcedor, o presidente Pedrinho pensa da mesma forma, porque já conversei com ele sobre esse tema, de trazer esses fatores todos. Ele quer vender a SAF, mas não vai ficar levantando e batendo de porta em porta. Tem um escritório em Brasília do Vasco que é credenciado, que é autorizado para fazer essa busca. Para quem acha que o Vasco está esperando alguém chegar, é isso, torcedor. Mas vamos lá, o Grego continua interessado sim no Vasco. Se vai ter negócio ou não, até agora não houve nenhuma sinalização contrária. Acompanhe até o final o depoimento do Fernando Ferreira, que foi muito importante, da Pluri Consultoria. Recomendo você a seguir também o Fernando aqui no YouTube. E olha, bacana, porque esse é apenas um trecho, apenas um corte de um entendimento geral, de um entendimento global. Meio-dia, tem na conta KTO, eu espero você. Vai até o final e opina no final do vídeo o que você achou da orientação passada pelo vascaíno Fernando Ferreira. Um grande abraço e até mais tarde. Eu acho que tem uma outra maneira de se olhar isso, Fábio, que é o seguinte, o tipo de operação em que o investidor compra o Vasco da associação, é o que a gente chama de operação primária, né? É uma operação em que o investidor vai fazer um investimento na sua própria operação, que é a SAF, certo? Existe um outro tipo de operação, que é uma operação secundária, que é quando você está comprando a tua empresa de outro. Então, quando eu compro um restaurante de alguém, eu vou pegar um valor, vou botar na mão de alguém, vou pegar a chave e vou operar, né? O Vasco hoje tem um misto. Por quê? Porque ele tem um pedaço, é uma SAF, que tem alguém que botou um dinheiro e quer uma parte do dinheiro de volta, certo? 777, sei lá quem. Perfeito. Né? E do outro lado, você tem uma associação que tem ações. Eu avaliaria com muita atenção um modelo de negociação que fosse compromisso de orçamento e não venda de participação. Compromisso de orçamento, qual é o orçamento do Vasco da Gama hoje? Isso tem sido a regra do mercado hoje. Porque a questão toda é a seguinte, beleza, você fala para o cara o seguinte, ponha 600 milhões de reais no Vasco. Você está obrigando o cara a botar 600 milhões de reais no Vasco. Agora faça uma mudança aqui em que você
fala para o cara o seguinte, obrigue-se a investir X milhões de reais por ano no Vasco e ter uma das top 3 folhas de pagamento do futebol brasileiro em Série A nos próximos X anos ou coisa. Esse é um acordo, por exemplo, o que o City fechou com o Bahia. Não é um acordo de pegar um dinheiro que você pode achar num primeiro momento que é muito, ou você fica brigando por um volume de dinheiro que vai para a SAF e isenta o investidor do compromisso de longo prazo. Eu acho muito mais interessante para um clube associativo uma coisa do tipo, olha, você vai assumir a minha dívida, você vai se responsabilizar por terminar o meu CT, você vai se responsabilizar pela reforma de São Januário, e você vai se responsabilizar por um orçamento competitivo para o futebol ao longo de X tempo. Entendeu? Então é o seguinte, isso tem muito mais aderência com um objetivo de longo prazo do que ficar tentando adivinhar um dinheiro que, veja, a questão do valuation, ela faz todo sentido quando eu, Fernando, tenho um negócio e vou vender para o Fábio. Eu quero que você me pague um dinheiro porque eu vou para o bolso e vai para a dívida, e vai para o mercado. O Vasco Associação não vai pegar o dinheiro e vai botar no bolso. O que ele vai fazer com o dinheiro no bolso? Quem precisa do dinheiro é o futebol. O futebol precisa do investimento. O Clube de Regatas Vasco da Gama precisa do investimento. O Vasco adotou um modelo que só foi adotado na operação do Botafogo e do Vasco, vale lembrar, foram as únicas SAFs neste modelo, em que se fixa um valor e se quer que o investidor coloque aquele valor, mas acabou, é isso, coloca o valor e ponto final. Para um objetivo de um clube como o Vasco da Gama, eu acho muito mais razoável você linkar o objetivo de orçamento do cara. Quanto é o orçamento do Vasco hoje? É 200 milhões de reais. Imagine se fosse 400. Eu estou chutando, tá? Eu não estou falando que é 200, eu estou chutando. Imagine se fosse o dobro. Imagine se fosse tanto. Para o investidor, isso é muito mais interessante do que obrigar ele a colocar um valor cuja métrica pode ter uma relação com valoração, mas não tem relação com as necessidades de caixa ao longo do tempo. Entendeu? Então é o seguinte, eu mudaria o foco. Eu acho que o Vasco está tentando fazer uma operação secundária dentro de uma estrutura de uma operação que deveria ser primária, tá? Seria uma boa discussão, mas eu acho que isso geraria muito mais recursos para o Vasco ao longo do tempo. E para o investidor, por que o investidor é muito interessante uma situação dessa? Porque ele vai fazer tudo para turbinar a receita. Cara, ele vai entrar e vai turbinar a receita. A gente pode ver, por exemplo, o que aconteceu com o Botafogo. Entendeu? A gente pode ver a porrada na receita que os caras deram. Por quê? Porque é óbvio, o cara vai querer aumentar a receita para diminuir o desencaixe. Então, aqui qual é o objetivo que se tem? É que o investidor coloque o máximo de recurso ou que ele gere o máximo de recurso? Eu acho que o Vasco tem que buscar atingir o maior orçamento possível para a sua operação de futebol.